Oi, Olá, Rô. boa noite. Boa noite, querida. Bem-vinda. Que bom que você Obrigada. Pois é, eu tentei entrar pelo notebook e não consegui. não deu certo. Imaginei Não mesmo, deu. você não estava entrando. Eu falei, deve ter. Agora você está com o celular aí? Estou com o celular aqui, vamos ver se vai dar certo. Desculpa a Bacana, vai. demora. Não, imagina. Boa noite para todos aí. Eu vi que vários já entraram, né? É. Uhum. Ô, Rô, a Rosana Pena, ela já, para quem, né, está entrando agora, Rosana Pena foi minha professora, né? Uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e admiração pelo trabalho dela. Gosto demais da pessoa dela e admiro a Rosana, admiro muito como profissional. Ela me ensinou muito, muito do que eu sei hoje. A responsável é ela. E aí, Rô, eu queria que você falasse um Obrigada. pouquinho, assim, da sua trajetória, da sua clínica, né, dos cursos, do que você achar relevante você falar. Fica à vontade. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer o convite e assim dizer que a admiração é mútua. Eu acompanho seu trabalho, gosto muito. Já admirava na faculdade, foi uma excelente aluna e seguiu aí como excelente profissional. Fico muito feliz de participar desse momento aqui. E acho super importante seu trabalho, porque assim, eu também sou mãe, né? Então, como a gente precisa de ajuda, de orientação, né? De ter um espaço para refletir um pouco sobre as relações aí, né? Pais e filhos, mães e filhos, enfim. Então, agradeço, tá bom? Eu que agradeço. Acho que a gente pode começar então, Rô? Podemos começar. Eu queria falar um pouquinho só da minha formação, bem Tá bom, rapidinho, por favor, pode né? falar. Mas vou ser bem rápida. Então, eu me formei em psicologia em 81, ou desculpa, em 91. Comecei a dar aulas lá no Unisal em 92 já, né? E aí eu parti depois de um ano, se eu não estou enganada, para uma especialização em psicologia analítica. Então, gosto de trabalhar com a psicologia analítica. E assim, sempre gostei de aula e de consultório. Então, desde que eu me formei, eu comecei a atender e comecei a dar aula, né, que é uma coisa que eu gosto muito. Então já tem uma trajetória aí, né? Já tem um caminho aí nessas duas vertentes. E aí, depois de um tempinho, eu fui fazer minha especialização em sexualidade humana, porque eu via quanto que é importante a gente poder conhecer, né, para falar de uma maneira tranquila, né, desmistificar muitas coisas, tirar alguns tabus e para que a gente também se conheça um pouco melhor, né? E claro que no consultório também foi uma experiência. Eu tive vários pacientes com dificuldades, né, dificuldades sexuais, pais com dificuldade de orientação, de falar com os filhos. Então eu vi que me ajudou bastante, tá? Acho que é isso. Rô, eu acho que a gente Oi. pode começar a definir, né, sexualidade. Parece assim que, imagina, por que definir sexualidade? Todo mundo sabe o que é, né? Mas eu Sim. acho que é um tema assim bastante amplo, né? E que fala muito de um tanto de coisas que a gente às vezes Sim. simplifica a definição. Então, eu gostaria que a gente Verdade. definisse, né? Que a gente pudesse começar definindo o que é sexualidade. Você quer falar para a gente um Sim. pouquinho? Falo sim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que Tá estão sim. tranquilo? Tá. Você Messinita, está me boa ouvindo bem? noite. Amandinha, beijo. Estão me ouvindo? Ah, Estão ouvindo sim, legal. Amanda. Tá bom. Então vamos lá. Acho que é extremamente importante falar sobre isso, sobre o que é a sexualidade, porque a tendência, eu acho que é a gente associar e restringir a sexualidade ao sexo, né? A A sexo, a penetração, né? genitalidade, e ao ato, né? De certa forma, ou ao ato genital, ou que não seja, mas que vem carregado dessa questão que é nossa, né? Isso não pode ser falado. Imagina, como é que vai falar de sexualidade com criança, né? Não tem como, a criança não pode ouvir, não pode ver, não pode. Então, acho que é importante que fique claro o que que é essa sexualidade, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de uma experiência de prazer que pode ser consigo mesmo, né? De uma experiência de conhecer o próprio corpo, de estar em contato com o próprio corpo. Então, isso envolve afeto, né? Isso envolve carinho,
isso envolve carícias, né? E envolve, claro, também o próprio ato sexual, tá? Então, por isso que é fantástico a gente pensar na sexualidade, porque ela é muito ampla, né? Até quando eu fui resgatar algumas coisas, preparar a fala de hoje, falei, nossa, é muita coisa, vou ter que pensar numa linha aí, senão a gente fica, né, a noite toda falando. Então, não é pensar só na questão que vai envolver o ato sexual, o genital, enfim, e nem só esse tipo de prazer, mas né, seja criança, adolescente ou adulto, estar em contato com o corpo, conhecer o corpo e poder expressar carinho, né, se cuidar, se fazer bem de alguma forma, tá? Importante, eu acho, também notar, assim, que a sexualidade, ela vem muito permeada, né, muito, muito junto com normas e valores culturais, sociais, religiosos, e a gente precisa respeitar isso. Então, quando a gente pensa no tema, como falar sobre sexualidade com seu filho, né? Não tem uma resposta única e objetiva, né? A gente vai pensar em várias coisas, vai fazer algumas considerações para que cada um ache um caminho melhor, porque cada família, né, cada grupo vai precisar considerar isso também, né? A sua religião, a sua crença, os seus valores, o que acha importante, o que não acha, enfim. Então, a fala vai ter que vir também colorida com isso aí, tá? E quando a gente fala de sexualidade... Oi, pode falar. Eu queria colocar uma questãozinha, Rua, que eu acho importante, assim, essa consideração que você fez, mas, assim, num chão de alicerce de que a sexualidade é uma coisa inerente ao ser humano e é absolutamente natural, né? Isso. Não tem ninguém assexuado, né? Assim, a gente já tem uma nomenclatura hoje para a sexualidade, tá? Daqui a pouquinho eu vou citar isso. Mas, assim, se a gente pensar nesse contexto, né, de estar em contato com o corpo, de poder expressar carinho, afetividade, independente de ato sexual, não. Aí não tem mesmo, tá? Ninguém é assexuado. Porque, assim, o primeiro conhecimento que a gente tem da gente mesmo, na verdade, a gente pensar no bebê, ele começa a se reconhecer pelo corpo, né? Então, primeiro ele tem noção, consciência, né? Quando ele começa a brincar com a mãozinha, pezinho. Então, primeiro ele começa a olhar para esse corpo, para depois ele começar a se nomear outras pessoas, né? Então, esse reconhecimento, esse contato corporal é muito importante. Porque senão a criança nem se desenvolve, né? Ela não se constitui com uma identidade. Ah, então isso é verdade. Na realidade, tem pessoas que não têm desejo sexual, né? Isso. Às vezes até por alguma disfunção orgânica ou psíquica. Mas essa necessidade de afeto, de carinho, de contato, isso é inerente ao ser humano. Isso. Né? Sim, é universal, né? Então tá. Acho importante também trazer assim que dentro desse contexto da sexualidade, a gente tem 4 elementos aí para considerar. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de biologia, né, de gênero. Então, se eu estou falando de um gênero masculino ou feminino, então esse é um primeiro elemento aí. Um segundo elemento seria a própria, que está dentro da sexualidade, tá? Então, só para vocês verem como que é vasto, né? Então, não é só pensar no gênero biológico, né, homem e mulher. Um segundo elemento seria a própria orientação sexual, tá? Então, para onde que eu dirijo o meu desejo sexual, né? Qual é o objeto, o indivíduo, a pessoa, enfim, que me desperta esse desejo. Então, dentro da orientação sexual, a gente pode falar da heterossexualidade, né, que aí eu desejo um indivíduo do sexo oposto. Posso falar da homossexualidade, que eu desejo uma pessoa do mesmo sexo, tá? Que é a pessoa que me atrai. Aí eu tenho a orientação bissexual, né, que o que atrai é a pessoa, independente do gênero, se é masculino ou feminino, né? Então, esse indivíduo que a gente pode chamar de bissexual, ele se sente atraído por uma pessoa, que pode ser um homem, pode ser uma mulher, tá? E aí, nessa configuração de desejar o outro, sim, aí a gente tem o assexual.
né? Uma classificação aí do assexual, tá? Um terceiro ponto aí então a gente tem biologia, orientação sexual. Um terceiro elemento é identidade sexual, tá? Que seria o quê? O reconhecimento mental, né? Assim, como que eu me vejo? Quem eu sou? Eu sou homem ou sou mulher? Então, isso independe do gênero biológico, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, em indivíduos que, desde muito cedo, né? Isso, a partir de 2 anos, entre 2 e 4 anos já pode acontecer, da criança dizer, né, um menino, vamos pensar, biologicamente menino, mas que se sente como mulher, que sente que está num corpo errado, tá? Que seria os trans, né, como a gente chama. Então, assim, eu não me vejo como mulher, sendo mulher biologicamente, ou eu não me vejo como homem, mesmo sendo homem biologicamente. Então, eu me sinto num corpo errado, uma identidade errada, tá? Então, aí a gente está falando de identidade sexual. E o quarto elemento aí é a identidade de gênero, que também pode se manifestar, né? Pode aparecer, pode se consolidar, não se consolidar, mas pode começar a dar sinais entre 3 e 7 anos, que seria o quê? Aí não é o menino querendo ser mulher, mas ele querendo se comportar como. Então, a gente pode pensar, para ficar mais claro, né, nos chamados travestis, que são, por exemplo, homens que têm necessidade de se vestir como mulheres, ou mulheres que têm necessidade de se vestir como homens e se comportar dessa forma, tá? Então, isso tudo para falar o que é sexualidade, né, o que está envolvido na sexualidade. Sim. Sim, e aí a gente pode ficar pensar, né, trazer um pouco assim para a experiência das pessoas também, e como é que eu falaria, né, como é que eu interviria, como que eu me comportaria diante do meu filho pequenininho de 3, 4 anos, descobrindo o próprio corpo, tocando a genitália e sentindo prazer natural, né? Ou mesmo perceber que o meu adolescente ou a minha adolescente em casa está começando a se interessar e está começando a entrar na possibilidade de já ter a sua primeira relação sexual, né? Como é que eu lido com essa dimensão de prazer, né, de filho, quando eu presencio que isso está acontecendo na minha frente? Eu acho que isso é muito importante, porque é muito comum as mães ficarem inibidas, às vezes corrigirem o filho nessa hora, né? Tira a mão daí, menino, que coisa feia, né? Não Ou então pode, né? negarem, e muito comum, negarem e fingirem que não tem nada acontecendo ali, né? Ou então trazerem para a descoberta da sexualidade do filho as próprias questões vividas, às vezes questões bem resolvidas, mas às vezes não. Às vezes questões até de abuso, e aí fica perseguido se o filho vai ser abusado ou não. E aí, na hora de orientá-lo, né, a se proteger de uma forma própria a cada fase de desenvolvimento, assusta a criança ou assusta o adolescente. Então, tem todas essas questões aí, né? Você queria comentar? Você quer comentar sobre isso? Sim, posso falar assim. Eu queria até, inclusive, falar um pouquinho de algumas fases, né? Porque, assim, como falar sobre sexualidade com o filho, como abordar essas situações, né? Então, acho que duas coisas principais aí, né? Primeiro, os pais têm que se sentir à vontade para, né? Não adianta que eu falar, você falar, olha, não brinque com o seu filho, não xingue o seu filho, não fala para ele que é errado, não fala para ele que é pecado, se isso não é tranquilo para os pais, né? É espontâneo, né? Isso. Então, cada um precisa ver como lida com a própria sexualidade, né? Como que é encarar o filho falando isso, o que que sente, e assim, se não tá legal, procurar uma ajuda também nesse sentido, uma orientação, né? Como é que eu vou me sentir tranquila para falar com os meus filhos se isso não é tranquilo para mim? Então não dá. Por quê? Porque né, tem muitos pais que pensam assim, mas eu não vou deixar ele perceber, né? Mas eu não vou brigar. Mas assim, a criança ela percebe que tem uma tensão em relação ao assunto. Então,
Se é um tabu para a família, vai ser um tabu para a criança e os pais vão ter essa dificuldade para falar. Então, é importante que cada um olhe um pouquinho para si, sinta um pouquinho como é que é isso e peça ajuda se precisar. Outra coisa, assim, é conhecer esse desenvolvimento sexual, né? Entender o que é próprio de cada fase. Porque às vezes os pais se assustam com a criança lá de 3 anos, né? 4 anos, que começa a se tocar, né? A explorar o corpo, e ela percebe que tem uma zona de prazer e ela tende a continuar, né? Pode até chegar a uma masturbação, e aí eles vão achar isso, nossa, que horror, o que aconteceu, né? Meu filho está com algum problema, ou isso está errado. Então, eu acho que ajudaria, eu pensei em falar um pouquinho das características de algumas fases, bem rapidinho, até para os pais saberem um pouco o que pode ser esperado, né, nesses momentos. Tá? Então, se a gente não sabe, eu não vou saber se aquilo é esperado ou não, né? Eu não vou nem falar em normal ou não, porque eu não gosto muito desse termo. Acho que de perto ninguém é normal. Então, a gente não dá para a gente usar esse parâmetro, tá? E antes disso, assim, eu queria falar de uma coisa que eu acho bem interessante a gente pensar, né? Quando é que começa a sexualidade? Né? Quando será, né? Será que alguém tem ideia aí de quando começa a sexualidade? Talvez alguns pensem, na adolescência, né? Começa, sei lá, com 6, 7 anos que a criança pode ir. Então, cada um tem uma experiência aí com os filhos. Se a gente pensar nesse conceito de sexualidade que é mais amplo do que só o prazer sexual, exatamente. Então, começa no útero materno. Quando a criança começa a constituir, né, o feto já começa a constituir o próprio corpo. Então, a partir do momento que tem a constituição corporal, já existe sexualidade, porque já tem um corpo. Né? E tem um corpo que vai existir, um corpo que vai sentir, que já vai sentir ali, que vai sentir uma série de coisas. Tá? Então, se a gente pensar um pouquinho nesse desenvolvimento sexual, o que é comum, por exemplo, com 3, 4 anos, né? Claro que isso é uma idade aproximada, isso não é fixo e não é rígido, mas é comum que as crianças já tenham um olhar mais diferenciado para as diferenças corporais. Então, se tem um irmão, uma irmã, né? Se tem um casal, ou se tomam banho junto com os pais, ou se observam os pais trocando de roupa, eles já vão estar mais atentos ao corpo, às diferenças, né? Por que? Então, a menina pode perguntar para o pai, por exemplo, por que você tem isso aí e eu não tenho, né? Se a família já está acostumada a atribuir algum nome, um apelido, né? Então, por que o meu pai tem um piruzinho, né? Enfim, ou se a gente pode também usar um termo já correto, que é o pênis, o que ele tem ou não tem, por que isso é diferente. Então, começa a necessidade de descobrir essas diferenças físicas, tá? E pode acontecer aí um início de uma masturbação também, né? Por quê? Porque a criança, ela vai descobrindo essas zonas de prazer, né, em diferentes momentos, às vezes ela toca, ou às vezes ela faz algum movimento que pressiona mais a área genital, ela vai sentir prazer, e aí ela tende a fazer movimentos para repetir isso, porque é gostoso, né? Só porque é gostoso. Então ela também vai brincar com o próprio corpo, não é nada fora do comum, tá? Desde que, né, não seja frequente, não seja excessivo, ela tenha que ficar buscando isso para se sentir bem, é natural. E seria interessante a gente falar um pouquinho, claro que isso vai variar muito, né, de cada contexto familiar, de cada maternidade e paternidade, mas numa situação dessa, né, que a mãe se depara com a filha explorando descobrindo o próprio corpo, né, tão pequenininha ali, colocando a mão, né, na genitália, sentindo prazer. E aí, o que a mãe deve fazer? Tá. Então, assim, uma coisa importante, né, mostrando para a criança é o cuidado e a privacidade que ela tem que ter com esse corpo. Né? Então, assim, cuidar do corpo. Então, cuidar em que sentido? De não também mexer muito, porque isso pode não ser legal, dependendo do lugar que ela está, né, que a criança está, ela vai se expor, até mesmo enfim, bactérias, né, outras coisas que não são saudáveis,
A gente sabe que se a criança, mesmo pequenininha, se ela manipula demais o órgão genital, ela pode ter uma infecção, né? Pode desenvolver uma infecção urinária, enfim. Então, lógico que a gente não vai falar nada disso para a criança, ou tudo isso. Estou falando para os pais saberem o que pode trazer de prejuízo, e como que ele pode entender esse cuidado. Então, dizer, olha, tem que cuidar do corpo, né? Pode ser um momento também, mesmo a criança sendo tão pequenininha, de colocar para ela o quanto que só ela deve ter acesso a esse corpo, né? Que outras pessoas não devem manipular, e assim, que ela faça isso num lugar que seja É verdade. tranquilo, que as outras Uhum. pessoas não precisam ficar vendo, né? Porque é uma parte muito, muito, que deve ser muito cuidada, que deve ser muito, a gente deve ter muito carinho. Então, nesse sentido, sem, né, na medida do possível, sem alarmar, sem falar, não, não faça isso, porque aí a criança já Tem vai que perceber, dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, acho que é mais nesse sentido de do cuidado e de né? manter, né, de se manter em contato com esse corpo sem ter que ficar expondo isso em lugares que não são legais, né? É interessante a gente perceber, porque assim, mesmo sem a gente falar sobre isso, com uma certa idade, mais ou menos por volta dessa idade, 4 anos, 5 anos, a criança já começa a ter um pouco de vergonha, né? Ela percebe, então eu não quero trocar de roupa aqui na frente das pessoas, né? Eu não quero tirar calcinha, não quero tirar cueca. Então, já tem uma percepção aí meio intrínseca de que eu preciso cuidar desse lugar, né? Eu preciso cuidar dessa parte do meu corpo muito mais, talvez, do que das outras, tá? Para não ficar Uhum. tão exposto, tá Sim. bom? É interessante, como falta, só fazendo um parênteses, assim, me veio aqui Uhum. uma memória importante. Como falta para a gente essa educação afetiva e sexual, principalmente nas escolas, né? A Sim, escola começa a ensinar mais ou menos quando já está pré-adolescente, na adolescência, a criança, isso. né, pequena, da primeira infância, ela não tem essa educação. A gente tem uma Sim. pesquisa, você já deve conhecer, que muitos países da Holanda têm a educação afetivo-sexual Uhum. desde as crianças pititicas, né? E aí tem Uhum. pesquisas que comprovam que essas crianças, esses pré-adolescentes e esses adolescentes têm uma relação com a sexualidade muito mais saudável Com em certeza. comparação a outros países que não têm, por exemplo, o Brasil, né? E Uhum. que os jovens engravidam, a gravidez na adolescência, ela é muito mais rara do que nos países em que isso não é falado, não é transmitido com naturalidade, com informação correta, né? Isso. Então tem vários Isso. índices assim apontando para a importância da educação sexual. Quanto mais a gente Uhum. nega, mais vulneráveis os nossos filhos ficam, né? É muito Exatamente. melhor que eles possam aprender com a gente mesmo, né? De forma segura, do que na Uhum. internet, do que por aí, do que de qualquer jeito. Sim, exatamente. Esse é o perigo da não informação, né? Exatamente Sim, essa vulnerabilidade a qual a criança fica sujeita e o adolescente. Por isso que, assim, um dos tabus que a gente precisa quebrar é exatamente esse, né? De achar que, nossa, mas eu vou falar essas coisas com meu filho, vai estimular, né? Esse é lá, um mito. é, Eu vou estimular a sexualidade antes da hora, né? Não a sexualidade no sentido técnico, mas assim, eu vou estimular que ele tenha curiosidade, que ele vá atuar a sexualidade dele, por exemplo, na adolescência. Então, se eu não falo nada, né, isso vai ficar quieto. E não vai, porque é o que você falou no início. Isso é inerente ao nosso ser, ao nosso organismo, né? Todo mundo vai sentir esse desejo, vai precisar de uma vivência relacionada à sexualidade, então não tem como, não, vamos ficar quieto, porque aí isso não vai aparecer, né? É um engano. E assim, a gente também expõe a criança e o adolescente, enfim, a riscos, né? Como esse de não saber como se proteger, né, de uma pessoa que queira fazer mal, que queira molestar, que queira violentar, enfim, né, não desenvolver esses recursos para se defender de algumas situações desse tipo também, né? eu vou. Então, Bom, continua, depois eu faço outra pergunta.
Tá bom. Então, só rapidinho. Por volta de 5, 6 anos, aí a criança ela já tende a experimentar mais os papéis masculino e femininos, né? Então, assim, as curiosidades vão aumentando, mas elas querem entender um pouco mais da relação e da interação homem-mulher, né? Que seja homem-homem, mulher-mulher, mas assim, de uma maneira geral, dos papéis sociais. Então, é muito comum nessa fase que ela vá dramatizar esses papéis, né? Então, como é que é ser um homem, como é que é ser uma mulher? Então, eles se vestem, né? Com a roupa da mãe ou a roupa do pai, e com ambos. Não é também um problema, né? Se o seu filho experimenta, o seu menino experimenta as suas roupas, né? Ou se a menina experimenta as roupas do pai ou de algum outro indivíduo, né? Do tio, enfim, que esteja em casa. Por quê? Porque eles estão tentando elaborar, entender, saber como é que é isso, como é que é ser homem, como é que é ser mulher. Isso não tem nada a ver com a orientação sexual, né? E nessa fase também é mais comum as perguntas do tipo, né? Como é que eu nasci? De onde que eu vim? Como é que eu fui parar na sua barriga? Né? Que são outras curiosidades que envolvem a sexualidade, tá? E também, né, o movimento da masturbação, do se tocar, exatamente porque a criança está experimentando e conhecendo mais o próprio corpo, né? Outro dia minha filha foi ao banheiro, daí ela se limpou e ela falou assim: nossa, até que é bem gostoso a gente limpar a pepeca. Olha, E assim, super natural, né? Eu falei, ah, é? sim, É bem gostoso. Eu falei, ah, tá bom então, né? Porque assim, outra coisa, né? A gente fica muito preocupado, o que que eu vou falar, o que que eu vou responder? Mas a gente precisa responder o que a criança pergunta, né? exatamente. E às vezes comentar o que ela comentou. Não precisa dar uma aula para ela, né? E, ai, nossa, como é que eu vou explicar como é que os bebês nascem, né? Às vezes ela só quer saber como é que ela foi parar na sua barriga, né? Então Sim, precisa responder isso. Não precisa ir além, né? sim. Muitas vezes a confusão é essa, né? E aí, nesse momento, não existe nenhum tipo de malícia. A criança está só experimentando uma coisa que é boa, né? Nesse toque, às vezes na masturbação, né? Não sei se eu falei, mas a minha filha está com 6 anos. E assim, de 6 anos em diante, o que a gente tem, né? As crianças já começam fatalmente a fazer pesquisas, a usar mais a internet, né? Às vezes até a própria escola incentiva isso. Não tem muito como a gente fugir hoje das crianças, né, utilizando tablet, celular. Agora, né, nesse período, por exemplo, estão tendo aula usando computador, né? Então, outro dia os meus filhos terminaram a aula, estavam no intervalo, e aí um deles, não lembro agora qual dos dois, teve a ideia, eles são gêmeos, então os dois têm 6 anos, e aí um deles teve a ideia, vamos procurar aqui um vídeo que ensine a fazer um barquinho. Então eles entraram lá no YouTube, pesquisaram e iam pausando o vídeo, fazendo, iam pausando o vídeo, iam fazendo, né? Então, assim, é o que você falou, se eles não estão amparados por nós, né, com uma orientação, com uma informação, eles vão começar a descobrir muito mais coisas ali. Claro que é importante, né? Que os pais acompanhem, que os pais possam discutir e estabelecer regras com essas crianças, né, com os filhos. Acho que tem que ter um limite aí, não dá para acessar tudo na hora que quer, do jeito que quer. Uhum. Mas esse tipo de informação também é importante, né? Olha, você pode ir até aqui, né? Isso é permitido, daqui para lá não é permitido. Por que que não? Porque ainda é cedo para você conhecer isso, você não vai entender, tá? Sim. Então a gente precisa fazer esse tipo de orientação aí, né? Uhum. Então, além disso, as dúvidas vão se complexificando um pouco, né? Ah, fulano namora com ciclano, o que que é namorar? Né? Como é que namora? Então, às vezes falam para os pais, né? Vocês namoram? Como é que vocês namoram? Como é que é isso? Né? E aí que eu falei, que nesse contexto todo, a família precisa achar uma maneira de ir explicando essa coisa. Como é que foi parar na barriga? Né? Como é que namora? Então, assim, se você acha melhor a historinha da sementinha, né? E isso vai também passar por um viés religioso, ok. Né? Você precisa usar a informação que seja verdadeira, que seja clara, seja compreensível para a criança nessa faixa etária, mas que seja coerente com aquilo que,
né, que você acredita, que você professa, com a sua crença. Então, isso eu acho que é muito importante, a gente poder também orientar os pais a respeitar isso, né? E Eu falar acho daquilo que eles que é sabiam. muito importante, né, Rô, que nessa hora não seja contada histórias mentirosas, assim, né, só para aliviar a Sim, tensão do pai e sim, da mãe em lidar com sim, isso. Né? A questão da sim, cegonha, essa história toda, é uma história que, mais cedo ou mais tarde, e muito provavelmente não demora, a criança descobre que você mentiu para ela, que não é nada daquilo. sim. E aquela Uhum. mentira pode desencadear umas fantasias que não necessariamente precisariam existir e que nem correspondem à realidade, né? Fica Sim, uma coisa sim. meio sombria, não dita, né? Como se fosse É. uma coisa errada, como se fosse uma coisa imprópria. Então é Uhum. muitíssimo importante que a gente fale com naturalidade, na medida da criança, Sim, de acordo com a fase de desenvolvimento que ela estiver na vida. Claro que você vai falar de um jeito para um adolescente e de outro com jeito para uma certeza. criança, né? Que é isso que você está falando. Uhum. Mas pode Sim. continuar. Eu acho que é Eu acho importante. que é importante que haja um respeito também pela curiosidade e pela necessidade da criança. Então, isso que você falou Sim, de falar a verdade é fundamental, né? Porque assim, senão ela também vai criando uma série de fantasias e vai ficando confusa. E isso exato. também tem a ver com falta de informação, né? Como passar essa informação, tá? Uhum. Então, quando a gente vai chegando perto dos 10, 11 anos, né? Hoje a gente fala, às vezes, até 9 anos, né? A adolescência, ela tá começando muito mais cedo, né? Antes a gente falava de pré-adolescência com 12, né? E depois, sei lá, quando vinha a adolescência. Hoje, acho que eu, particularmente, não sei o que você vê, André, mas eu acho que é difícil a gente falar de uma pré-adolescência, né? Acho que a gente está tendo mais uma transição da infância para a adolescência. Eu acho Sim. que, assim, os meios de informação, né, a quantidade de informação que a gente recebe, que as crianças também recebem, também levam a isso. E aí não dá para a gente também querer manter, né, esse adolescente tão criança o tempo todo, se ele tem outras demandas, se ele tem outras dúvidas, outras curiosidades. E Uhum. aí eu vou retomar um pouquinho o que você falou das escolas, né, que infelizmente essa educação sexual na escola começa por volta dessa idade, né, de 10, 11 anos, o que é tarde, né? É tarde por quê? Porque vai se abordar única e exclusivamente a questão biológica, né? E aí, isso de estar bem com o seu corpo, ter contato com o corpo, que talvez minimizaria muitas crises lá no período da adolescência, a gente não consegue, né? E qual é a Sim. proposta, né, na educação em relação à sexualidade? É que haja uma abordagem transversal. O ideal seria que todas as disciplinas abordassem a questão da sexualidade, o que Uhum. também não acontece de fato. Isso é colocado dentro da disciplina de biologia, e aí tem aquelas aulas que todo mundo já está cansado de saber, ouvir, etc., né, por vários anos ali, e A aula é isso mais não. ideologia do que qualquer outra coisa, né, Rô? Sim, exatamente. Isso acaba não atraindo também esse adolescente, né? Porque ele quer um espaço para falar, para perguntar, para tirar dúvidas, né? Para entender um pouco melhor o funcionamento do corpo dele, mas como ele vai viver com isso, né? O que que ele pode viver e como ele vai viver de uma maneira melhor para ele, tá? Então, infelizmente, a gente não tem esse tipo de informação, né? E se em casa os pais também não abrirem um espaço para diálogo, aí o que ele vai fazer? Claro, né, isso já é comum. Ele vai se basear no que ele pesquisa e Sim. ele vai se basear no que ele conversa com os amigos, tá? Então, eles vão criar as teorias deles lá, né? Então, quanto menos respaldo familiar esse jovem tiver, mais confuso ele vai ficar e mais riscos ele corre, né? Gravidez na adolescência, né? Sofrer algum tipo de abuso, né? Ou de invasão física, enfim. De não aprender a respeitar o próprio corpo, né? De não ter esse cuidado com o próprio corpo. Então, por isso que a informação é tão importante, tá?
Acho que eu vou parar de falar um pouco, deixar você perguntar ou outras pessoas aí. Tem uma pessoa dizendo assim: a escola aborda tarde, a família aborda tarde, e a criança fica à mercê de aprender na internet. É isso mesmo, em geral é isso que Isso que é acontece, pior. infelizmente, É a né? Marcela. Marcela foi minha aluna também. Marcela Ah, né? faz um trabalho muito bonito aqui em São José também, psicologia infantil. Gosto muito do trabalho dela. Bacana. É bem isso. Esse é o risco, né? Porque aí, assim, a criança, o jovem, muitas vezes, ele vai ter filtro com aquilo que ele está lendo, né, e vendo na internet. Então, fica tudo muito complicado, muito confuso. É, e acho que é interessante, por exemplo, na adolescência, né, o jovem sabe, conhecer mesmo, né, o que seria, que envolveria uma primeira relação sexual. É tão Uhum. difícil quando isso é resumido estritamente só ao desejo, né? Então, hoje em Sim. dia, eu tenho um filho adolescente, né? Meu filho tem 15 anos. Outro dia ele veio fazer uma pesquisa comigo, era para fazer com uma psicóloga, ele escolheu a mãe dele e foi me perguntando em relação como que o jovem deveria se comportar. A pergunta veio da escola, né? Na primeira Uhum. relação, fazendo todas essas considerações. E eu fiquei pensando do quanto importante é eles entenderem que não é só a questão do desejo pelo desejo, né? O desejo, obviamente, naturalmente, está envolvido, mas é tão importante saber que, principalmente para as meninas, eu acho que isso tem é uma questão interessante, assim, como ainda tem essa coisa do gênero, né, que é uma influência cultural. Para a Sim. menina, é tão danoso quando ela se expõe de qualquer forma e tem a primeira relação, né, de uma forma desrespeitosa para ela, e depois Sim. que tudo passa. Como a menina sofre com isso, né, Ru? E para o Uhum. menino, isso é terrível. Eu acho que a nossa obrigação como pais é desmistificar isso, né? É trazer Sim. mais Sim. equilíbrio. Claro que eles não são iguais, mas eles são equivalentes, né? Então, o menino também Uhum. tem que ser respeitado com o próprio corpo, não é só a menina. Não é uma coisa do menino tirar proveito da menina. E o menino que tirou Sim. proveito da menina é o garanhão, é o bonitão. E a menina, É. coitada, é né, a galinha, a Uhum. menina fácil, que sai com todo mundo. Então, eu acho muitíssimo importante que a gente possa conversar com os nossos filhos e mudar um pouco essa história, né? Do tirar proveito, do ser aproveitada, no sentido da Sim. questão do Sim. gênero, e também de entender que um primeiro momento sexual, será que o jovem está preparado para aquilo? Será que ele está só no impulso do desejo, pelo desejo, não sabe nem com quem ele está ali, vai ter a primeira relação, né? Porque isso Uhum. psiquicamente tem um preço muito grande, né? Com certeza. Então, é Com muito certeza. importante que a gente possa conversar, principalmente com os filhos que vão para essa relação sexual, né? Assim, de saber Sim. que tem que ter com segurança, que tem perigo de Uhum. engravidar, que tem perigo assim, eu estou falando que tem perigo, não é? Veja bem, a gente precisa sempre ter a medida das coisas, né? Eu não posso apavorar meu filho. Eu não posso dizer para ele, olha, se você for ter a sua primeira relação, se você for fazer sexo, você precisa levar camisinha, porque senão você pode, né? E começar a falar de todos os perigos da vida, que ele pode engravidar, que ele pode pegar uma doença Uhum. sexualmente transmissível, que ele pode, porque daí eu estou apresentando a sexualidade para ele com um peso muito grande do perigo, É. do medo, da coisa ruim que pode acontecer, né? Então a informação Uhum. ela precisa ser esclarecedora. Ela não pode ser alguma coisa que vai trazer uma carga de tensão que é minha, né? E que ele não precisa levar para a Exatamente. vida dele. Isso é muito Uhum. importante também, né, Rô? Sim. Agora, vejam, se a gente começa desde pequenininho, né, a mostrar para as crianças como que é importante cuidar do próprio corpo, isso vai fazer muito mais sentido depois na adolescência, esse tipo de fala, Sim. né? Porque isso tem a ver com cuidar, é cuidar do meu corpo e é cuidar do outro, ter respeito pelo outro, né? E assim, então, se o corpo é meu e assim eu prezo esse corpo, eu não vou deixar que ninguém faça mal para ele,
Então, eu vou conseguir falar uns nãos que eu preciso, né? Então, isso tem muito a ver com esse olhar para si mesmo e ter esse cuidado consigo mesmo. Eu acho que isso tudo vai fazendo mais sentido lá na frente. E o jovem que respeita o próprio corpo, ele tem muito mais facilidade em respeitar o outro corpo também, que vai Com interagir com ele, certeza. né? Ele Com não vai fazer certeza. uso do outro corpo, ele vai se envolver Sim, com o outro corpo, né? Isso sim. é uma coisa extremamente importante. Aí a questão da camisinha, né? Eu acho que é muito Isso. importante das vacinas, né? Quais são Hoje os em dia, métodos, né? sim, Contraceptivos. exatamente, para o Uhum. jovem, né? O Agora, assim, ó, acompanhamento. Pode não tem sentido você nunca ter falado, né, sobre sexualidade com seu filho, nunca ter conseguido responder nada e chegar, sei lá, né, vou chutar aqui uma idade qualquer, 15 anos, sentar e ele falar, olha, o negócio é o seguinte, né, o sexo é isso, você não pode engravidar ou não pode engravidar uma menina, então você usa camisinha, você faz isso, né? Quer dizer, vai ficar um discurso doido, né? Nossa, da onde que de essa onde que mãe e esse veio pai estão isso? tirando isso? É, É. então eu acho que precisa haver uma coerência nisso daí também. Enquanto você estava falando, você falou, né, do seu filho, essa coisa de como ter essa primeira experiência sexual e tal, né? Primeira coisa, né? Legal que seu filho te procurou, assim, porque se não tem abertura, o filho não vai procurar você. Ele vai procurar a internet, vai procurar os amigos. Isso é ruim, né? Porque ele vai ter informação truncada. Segunda coisa, acho que uma pergunta interessante que a gente, né, que os pais podem fazer para os filhos é: para que você quer fazer isso agora? Né? Não é nem o porquê, mas o para quê. Às Sim, vezes existe uma pressão social muito grande, né? Às vezes do exatamente. próprio grupo, né, dos adolescentes. Então tem Sim. aquela competição, né? Quem não beijou, quem não transou, nossa, mas você não fez e tal. Então, assim, ajudar nesse desenvolvimento dessa consciência. Para que você precisa fazer agora? Ah, então assim, você precisa? Você quer? Uhum. Você deseja? Ah, então vamos ver como fazer. Né? Acho que é bem por aí. Principalmente na adolescência, né? Porque daí os amigos vão Sim, experimentando e é interessante também, né? A gente ter, gente, como é importante a gente, eu acho que isso passa até pela ética, né? Não é com só as certeza. interfaces da psicologia, porque se você for pensar bem, é interessante porque os meninos às vezes se validam de forma que quem transou vale mais do que quem não transou, né? Quantas Sim, você com pegou, certeza. né? Uhum. Isso é muito comum no adolescente, assim, quantas você pegou, quantas você beijou, né? E apostar se vai, Sim. quem vai transar com a fulana, quem vai transar primeiro. Isso é muito comum Uhum. na vida do adolescente. Então é tão Sim. importante que a gente passe para que não é mercado, né? Quem vale, não é self-service, né? Tem uma vida, Sim, tem um sim. corpo, tem um coração, tem afetividade, tem sentimento, tem Isso. história, tem memória. É com tudo isso que ele vai se relacionar. Ele não vai se Uhum. relacionar só com o corpo, né? Então eu acho que Exatamente. e isso são valores que não é a internet que vai trazer, em Uhum. absoluto, Sim, né? E nem a sim, escola, algumas, sim, com raras exceções, algumas, mas é em casa que ele vai aprender isso, sim, né? sim, sim. Acho E aí, extremamente dependendo de importante. como a família sente ou encara isso, é o que vai ser passado também para esse filho, né? E Exatamente. se nada é falado, nada é informado, acho que os pais precisam perguntar, né? Mas por que eu não consigo falar? Né? Por que eu não consigo conversar sobre isso com meu filho? Quais são as minhas dificuldades? Porque Sim. essas vivências, né, ou curiosidades em relação à sexualidade vão esbarrar em algumas dificuldades e em alguns receios dos pais. Sem Então, dúvida. aí é a hora de procurar uma ajuda, uma orientação, né? E eu não Pra... sei se você já percebeu isso na clínica, Rô, mas eu já, isso é uma observação que eu faço nesse longo tempo de clínica, né? Que é muito interessante como o abuso sexual ele se repete. É muito comum a gente receber, às vezes famílias ou às vezes casais com problema na sexualidade,
às vezes o jovem, mesmo a criança. E aí, quando tem um Uhum. problema que está relacionado à sexualidade ou ao abuso, como isso é transgeracional, é uma coisa impressionante. Eu não sei se você tem Sim. essa observação que eu tenho, mas, por exemplo, uma mãe que foi abusada e que teve uma experiência extremamente trágica, pior é que, vamos imaginar, uma mãe que foi abusada e não foi protegida pelos pais, né? Que Uhum. viveu o abuso, não pôde falar desse abuso para os próprios pais, ou se falou, às vezes a mãe não acreditou, o pai não acreditou, desqualificou, não deu importância, não protegeu como deveria proteger. Essa mãe, ela está assustada com a sexualidade. É Sim. impressionante como isso acaba se repetindo. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente vai Uhum. lidar com a subjetividade e no ser humano não tem regra. Mas eu estou falando como um padrão de comportamento. Porque às vezes, ao falar sobre a sexualidade com a filha, ou ela vai assustar, ou ela vai alienar, né? Uhum. Então, dessa Sim. forma, isso acaba tendo um efeito de repetição. E lá pelas Sim. tantas, esse filho, às vezes o menino ou a menina, sofre o abuso e não sabe se defender, não sabe se proteger, porque não aprendeu, né? Uhum. Então, assim, Sim. isso é muito comum. Eu já vi muitas vezes isso se apresentar, né? Não sei se você Sim, teve sem essa dúvida. experiência. Sim, sem dúvida. A gente vê isso sim. Porque é o fechar desse tabu, né? E é muito interessante, assim, a vulnerabilidade, né? O lugar, assim, de quem é abusado, né? Tem tantas histórias, e isso é uma coisa muito mais comum do que a gente pode imaginar, e isso traz situações tão traumáticas para as pessoas. O sexo é apresentado, a sexualidade é apresentada de uma forma tão invasiva, e isso acaba tendo consequências danosas para as pessoas, né, na própria Uhum. sexualidade. Quantas mulheres, quantos homens, né, têm dificuldade de se relacionar sexualmente com seus parceiros, né, com seus pares amorosos, muito por conta do que viveram, né, como história de vida, como memória no próprio corpo, Uhum, com certeza. né? É isso mesmo. Ô, Rô, eu estou meio sem saber que horas, quanto tempo falta. Você tem um reloginho aí, só para a gente se Sim, sim, organizar aqui? sim. Eu acho que a gente está caminhando para o fim da live. Acho que sim. São 7h50. Ah, então. Então a gente está mesmo caminhando para o fim, né? E eu gosto de parar um pouquinho depois para eu conseguir salvar a live, para ela ficar no IGTV, vai ficar aqui na página. Uhum. E aí eu queria. Peraí, tem uma pessoa que a Márcia está dizendo, há leis aprovadas para que o tema da diversidade sexual seja abordado nas escolas. Mas a imensa maioria não aborda. Sim, é verdade. É verdade. Isso, infelizmente, ainda é um tabu. Isso ainda é um tabu. Né, Rô? Oh, e A como? Marta está E falando como? como a diversidade relacionada à sexualidade, né? Isso ainda é um tabu na nossa sociedade, é verdade. Né? Sim, Infelizmente, sim, ainda tem é. muitos tabus, né, em relação à sexualidade. Sim. Tem outras Então, perguntas aqui, mas a gente vai é, precisar ir encerrando, né? E eu tá queria bem. super agradecer você, queria dizer para você que Imagina, eu que agradeço. aqui a gente tem a nossa página, né? Eu dei o nome de Escola para a Paz. Você tem Uhum. livre acesso, sempre um prazer, uma honra te receber aqui, Obrigada. viu, minha querida? Eu que agradeço. Agradeço o Um grande convite, agradeço a beijo para oportunidade. você. Um beijo para você. Beijo, E aí tem beijo. Uma algumas vez. perguntas aqui que eu vou procurar responder, e não sei quantas, mas vou fazer todo o possível para responder todas, né? Não prometo de uma vez só, mas ao longo da semana eu vou tentar ir respondendo, tá bom? Um Tá grande bom. beijo Tchau, a tchau. todos, uma boa Beijo. noite, beijos, Boa noite, até beijo. mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.